Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Gel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue extrair coordenadas do ponto central de feições poligonais usando o QGIS. Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, vamos começar aqui, né? Mas antes eu peço um curtir, né? Se vocês gostam dos vídeos da Gama Gel, peço para vocês apertarem o botãozinho do curtir. Ajuda muito na divulgação dos vídeos. Quero agradecer a todos aí pela audiência que nós estamos tendo, tá? Obrigado mesmo. Quem tiver dúvidas, sugestões, críticas, elogios, o que for, pode deixar no comentário, tá? Eu sempre estou respondendo para vocês. E convido também a se inscreverem no nosso canal, que toda semana temos vídeos novos sobre geoprocessamento, meio ambiente e QGIS. Tá? Se vocês quiserem deixar nos comentários, quiserem que eu fale um pouco mais sobre projetos ambientais ou alguns tipos de projetos mais aplicados, de geoprocessamento, né, aplicado a algumas áreas, deixa aí nos comentários, que aí vai me ajudar bastante também a pensar em pautas futuras e também para entender o que vocês querem dos nossos conteúdos aqui. Bom, eu estou aqui com o mapa dos estados do Brasil, tá? Então esse aqui é um mapa obtido aqui, né, junto ao, se eu não me engano, foi ao IBGE, tá? Se vocês quiserem também saber mais sobre como baixar dados, informações de qualidade para geoprocessamento também, é só botar também no comentário que eu tô ajuda aí vocês, né? Vou fazer vídeos sobre esse assunto. Então aqui a gente tem, tá, a delimitação dos estados do Brasil. Não sei informar qual que é a escala, tá? Mas deve ser uma escala aí usada pelo IBGE, uma escala bem grande para poder compreender, né, todo o país nosso, que tem uma extensão muito grande. Esse arquivo eu já referenciei em coordenadas geográficas, tá? Se eu não me engano, não, acho que está em Sigers, deixa eu ver. Está em Sigers 2000, tá? Coordenadas geográficas, né? O meu SIG, se vocês também quiserem saber mais sobre SIG, manda, deixa aqui no comentário que eu vou ensinar, eu falo mais sobre também montar o seu banco de dados geográfico. Eu sou meio acumulador de mapas, tá? Então tudo que tem de dados assim que eu vou usar para algum trabalho ou para fazer alguma pesquisa, alguma coisa assim, eu estou salvando, estou deixando sempre ele arrumadinho. Porque tem vezes que você tem dados, né, que estão disponíveis, de repente para de ser disponível, aí eles fornecem de outro formato e tudo mais. Então é sempre bom você ter o seu banco de dados ali também para facilitar na hora de trabalhar. Se quiser saber mais sobre SIG, deixa aí nos comentários, eu vou fazer alguns vídeos sobre SIG, que é Sistema de Informações Geográficas, né? São os nossos atlas digitais. Então esse aqui eu já deixei, meu SIG é padronizado no Sirgas 2000, tá? Para poder trabalhar com áreas do Brasil, que é o datum padrão do Brasil, usado pelo IBGE, pelo INCRA e tudo mais, né? O padrão de hoje, tá? Antigamente era outro padrão. E deixei em coordenadas geográficas, por quê? Porque o Brasil ele é muito grande e ele pega diversos fusos, UTM. Então, se eu deixar em UTM 22, por exemplo, ele vai me dar coordenadas totalmente erradas, né? Então, aí você tem que usar outros tipos, né? Se você quiser trabalhar com o Brasil num completo, com coordenadas projetadas, você precisa trabalhar com um sistema de coordenadas como Albers, por exemplo, que você consegue uma menor distorção, ou então consegue realmente trabalhar. A UTM não funciona para áreas muito grandes. Então, para vocês terem uma ideia, né, o estado de São Paulo é recortado por dois fusos, né, o fuso 22, e se eu não me engano, aqui na pontinha é 24 ainda. Então, você tem o 22, 23 e o 24. Né, são fusos aí, UTM, que a gente tem aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, e outros estados, a gente vai ter várias faixas de fuso, né. O estado de São Paulo não é um estado muito grande, pega 2 até 3 fusos, né, dependendo bem na pontinha aqui, por Ubatuba tem alguns pontos 24. Imagina então um estado maior como a Bahia, Amazonas, né, Pará, Mato Grosso. Mas vamos lá para o assunto nosso do vídeo. Como que eu descubro, né, como que eu sei
uma coordenada geográfica ou até UTM, né, se você estiver usando aí um dado UTM, de um polígono. Porque qual que é o problema? O polígono, ele é, na verdade, uma combinação entre vários pontos, tá? Milhares, milhares e milhares de pontos, que são interligados por uma linha, que aí gera uma superfície, esse que gera esse polígono. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Mato Grosso, que eu acabei de selecionar com o botão da informação, né, aqui. Ele é uma superfície, então você tem aqui que a gente não consegue enxergar, e também o QGIS não mostra para a gente, mas nós temos vários pontos aqui. Esses pontos, eles geram essa linha, que depois essa linha vai gerar essa superfície, e tem um monte, milhares e milhares e milhares de pontos dentro dessa superfície. Então a gente não consegue simplesmente pegar um ponto, aqui, uma coordenada. Né? Se eu abrir aqui o derivado, ele vai até me dar algumas coordenadas. Tá? Algumas coordenadas de vértices, algumas coordenadas de... Mas assim, você não tem uma coordenada exata, vamos falar assim, uma coordenada específica desse polígono. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que gerar um dado chamado centroide. O centroide, ele é ali o centro calculado, né, o ponto central calculado dentro de um polígono. Tá? Então, você pode ter um centro geográfico, né, que a gente tem ali, muitas vezes você pega... no estado de São Paulo você tem o ponto central geográfico, né, do estado de São Paulo, fica ali perto de Araraquara, né, se quiser fizeram até um marco ali e tal, que é o que? É um centro, né, o centroide, esse centro geográfico aí, ele é um cálculo que o computador faz, onde ele pega todos os limites desse polígono, faz umas médias, umas contas, umas interpolações e determina, ó, esse lugar aqui é o meio desse polígono. Tá? Não significa que ele vá, por exemplo, pegar exatamente aqui no meio. Depende muito do formato do polígono. Então, por exemplo, se a gente for pensar, aqui a gente tem o Distrito Federal. O Distrito Federal parece um retângulo, né? Ele é bem, bem retinho. Se a gente simplificar o Distrito Federal como um retângulo, tá? Com essa aresta aqui, a gente traçar duas diagonais, né? Para as vértices, a gente vai ter o meio dele, aqui lá vai ser o centroide. No caso aqui, né, que ele tem esses recortes, esse centroide ele vai estar um pouco deslocado desse centro, tá? Porque vai ser considerado ali algumas ali delimitações. Então, por exemplo, em Minas Gerais, né, a gente tem aqui o centroide, ele vai estar mais deslocado, né? Ele vai levar em consideração aqui o bico, esse outro bico, né? Os limites do estado. O computador vai calcular qual é a média de distâncias e tudo mais, qual que seria aquele centro dele ali, o centro geográfico. Tá certo? Então, como que a gente faz para descobrir isso? Não é complicado. A gente tem, então, o nosso arquivo shape, nós vamos mexer com a parte de geometrias. A gente vai em geometrias centroides. Tá? Esse aqui, ele é o nosso gerador de centroides. Ele vai gerar um arquivo shape de ponto, indicando qual que é o centroide. Então é muito simples, selecionei aqui o Brasil Estados e eu executo. Aqui para fechar, deu certo a execução. Pode ver que ele gerou vários pontos. Ó. Estes são os centroides de cada polígono aqui dos estados do Brasil. Ele gera um centroide para cada polígono. Tá? Então a gente tem aqui até alguns estados, né? Você tem Pará, por exemplo, tem algumas ilhas tal, dentro desse arquivo. Né? Então a gente vai ter várias feições, né, do nome Pará tal, que ele foi gerado, Maranhão, isso aconteceu para São Paulo, Rio de Janeiro, ele vai gerar vários centroides. Então aqui você tem o centroide, por exemplo, dessa ilha. Vamos ver se tem o nome da ilha. Não tem, mas é estado de São Paulo, perto de Ilhabela ali, acho que é Ilha do Mar Virado, que é o Ubatuba. Então você tem aqui o São Paulo, ele gerou um centroide da Ilha do Mar Virado. Esse aqui é a Ilha Anchieta. Então ele tem um centroide para a Ilha Anchieta. Gerou aqui, ó, se eu não me engano, aqui é
A Ilha das Palmas eu não tenho certeza, não sei se é a Ilha das Palmas essa aqui. E tem aqui também uns outros ilhotes, ele gerou o centroide para eles também. Então, se a gente for abrir o centroide, nós vamos ter os centroides para cada polígono que a gente tem no nosso mapa. Podemos fazer o quê? A gente pode dissolver esses polígonos, né? E gerar um centroide novo. Então vamos fazer isso aqui. Então eu tenho Brasil estados, vetor geoprocessamento, dissolver. Então o que o dissolver faz? Eu vou selecionar aqui uma coluna da minha tabela que eu quero que esses polígonos, que são polígonos espalhados, né, são vários polígonos, multipartes, para parte simples. Né? Não, desculpa, são polígonos de parte simples, então para cada valor daquilo lá tem um polígono, eu quero que ele se transforme num polígono multiparte. Então é um dado daquele lá para vários polígonos. Tá? Então vamos ver aqui nossa tabela de atributos, que é o mais importante de um arquivo shape. Então nós temos o nome, que é o estado. Então eu quero juntar, por exemplo, todos esses que estão com o nome do Pará, quero que se vire um polígono apenas. Tá certo? Pará, Rondônia, Roraima, todos eles a gente vai transformar em um polígono só. Então a gente vai em geoprocessamento, dissolver. Aí você seleciona Brasil e Estados, ok. 0 campos selecionados. Vamos selecionar o campo que a gente quer que ele dissolva, que ele transforme, que ele aglutine num polígono só, que é o nome. Tá? Então é o que a gente quer que ele transforme no nome. E aí eu posso pôr para executar. Se eu quiser salvar, eu salvo aqui, mas eu não quero salvar dessa vez. Executei, fechei, ok. Abriu, gerou aqui esse meu polígono dissolvido, tá? Ele está igualzinho ao polígono meu anterior e não mudou nada. Abro em propriedades. Opa, desculpa, vou abrir a tabela de atributos. Pode ver que eu tinha, né, nesse aqui, vamos abrir a tabela desse, eu tinha 235 polígonos, agora ele caiu para 28 polígonos. Na verdade era para ser 26, né? Eu não sei por que ele tem algum erro, porque são 26 estados e o Distrito Federal. Tem alguma coisa, algum estado aqui que ele não entendeu bem. Tá bom. Aqui, ó. Um está escrito Espírito Santo com S, sem acento, e o outro com acento. Foi isso que deu diferente, né? Aqui, ó, Paraná, Pernambuco, tá tudo certo. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, tá belezinha. Então, só no caso aqui do Espírito Santo, mas para o nosso exemplo tá valendo. Tá certo? Então, nós temos aqui o nosso mapa, então, dissolvido para cada estado ser apenas um polígono. Representado, uma coluna representar vários polígonos. Então, ó, por exemplo, a Ilha Bela, né, que a gente tinha aqui, ó, Ilha Anchieta, Ilha do Mar Virado, que a gente pegou de exemplo anterior. Clico nele, ó, ele me seleciona o estado inteiro. Então, cada polígono desse, o que antes, né, a gente selecionava era apenas essa ilha, agora não. Agora no dissolvido, quando a gente clica nele, ó, tem que estar clicado aqui em cima, ele seleciona tudo. Agora a gente pode gerar um centroide. Mas atenção, né? Quando eu for gerar o centroide, essas ilhas também vão entrar na conta, tá? Vão entrar ali na interpolação para achar o centroide. Então vamos até ver se vai ter alguma alteração nesse centroide, por exemplo. Que é bem bacana para a gente ver. Então a gente vai em vetor, geometria, centroide. Então eu vou usar o dissolvido. Ok, vamos executar o segundo centroide. Então nós temos o centroide mais escuro. Olha, deu um deslocamentinho, hein? Podem ver assim, deu um deslocamento relativamente, não sei se é pequeno, né? Mas vamos ver. Uma linha aqui, a distância deu de 582 metros, tá? Então, assim, pensando num tamanho de estado, né? Aqui, ó, 583 metros e alguns quebradinhos. Muito pouco, mas deu uma alteração. Paraná manteve-se normal. Creio que o Paraná não tem a representação da Ilha do Mel, né? Mas
Santa Catarina, né, a gente tem aqui ó, a Ilha de Florianópolis e tal, teve alteração, então alguns estados nós tivemos uma alteração. Sutil, sutil, mas a alteração. Tá certo? Então, vamos considerar então este centroide que a gente gerou por último, tá? Que está mais simplificado, e a gente pode clicar em cima dele. Então, nós temos aqui o dado Amazonas, tal. Quando a gente gera o centroide, ele puxa a informação daquele polígono base, né, para esse centroide, que foi usado para o cálculo. E aí a gente vê que nós temos as coordenadas, que são as coordenadas do centro geográfico do Amazonas, aqui no caso. Você pode ver aqui também, ó, o Acre, né, deu um deslocamento, é diferente, né, tá perto aqui da ponta, mas por quê? Por causa do formato do Acre. Né, então tudo isso aí acaba, ó, o Brasília está bem próximo do centro mesmo, isso vai acabar influenciando nessa conta. O que eu posso fazer? Né? Então, eu tenho aqui os dados, tá? Isso aqui são os dados que vieram do arquivo anterior, então essa área ela não está valendo, está valendo apenas aqui, por exemplo, o nome, né, do estado, tá certo? Esses dados, a área, perímetro, não representam o dado do centroide, tá? Então isso aqui tudo você pode excluir, até inclusive o dado do dissolvido, tá? Quando eu dissolvo, isso é muito importante, quando eu dissolvo, eu junto apenas esses dados. Eu não gero uma área nova, tá? A área é a mesma do arquivo anterior. Aqui, vamos abrir aqui, ó. Nós estamos abrindo um monte de aba. Ó, então eu tenho aqui o Acre, primeiro, deu aqui 15, não sei quanto. O Acre acho que não vai mudar muita coisa, mas Maranhão, por exemplo. A gente tem vários dados da Maranhão com a área total. Tá? No dissolvido eu não juntei, não saiu o valor, não alterou esse valor, não foi feita conta nenhuma, tá? Apenas juntei as feições. Os dados da tabela continuam idênticos ao que era antes. Mesma coisa com o centroide, tá? Isso aqui é importante. E aí agora a gente pode gerar as coordenadas do nosso centroide aí. Então, primeiro, clico aqui, né? Tô na tabela de atributos, tá? Então tem aqui, ó, deixa eu fechar todas as tabelas de atributos que estão abertas. Vamos trabalhar com uma só. Abro a tabela de atributos, clico aqui no alternar modo de edição. Eu tenho aqui calculadora de campo. Tá? Se vocês quiserem também aprender mais sobre tabela de feição, deixa no comentário, tá, gente? É importante, estou pedindo bastante para a gente ter bastante pauta e coisas interessantes para trabalhar com Geo. E com QX, principalmente. Então, nós temos a calculadora de campo. O que essa calculadora faz? Ela nos dá possibilita a gente fazer contas e cálculos usando essa tabela, usando os dados que a gente tem já referenciados, os arquivos shape que nós temos. Pode ser ponto, polígono e linha, tanto faz. Você consegue fazer várias operações. Então vamos aqui, quero calcular minha coordenada x. Primeira parte, nome de campo de saída. Eu vou colocar o nome de campo, então eu coloco como xcord, que eu quero a coordenada x. Ele vai gerar uma coluna para mim com esse nome coordenada. E aqui ele vai gerar, quero o valor de x, eu quero a coordenada x desse centroide. Então eu ponho cifrão e x, certo? Aqui eu escolho o tipo de dado que eu quero que seja guardado. Então aqui está dando o número inteiro, não quero o número inteiro, quero o real, porque eu vou trabalhar com coordenadas geográficas decimais. Tá? O QGIS não trabalha com grau, minuto, segundo, ele trabalha com graus decimais, é diferente. Então você precisa ter uma precisão ali de casa decimal relativamente alta. Tá? Então eu trabalho ali geralmente com 6 a 8 casas depois da vírgula. Então vamos pôr aqui 6. Então selecionei aqui o X, o cifrão X, ele já me dá uma previsualização, então significa que vai me trazer um resultado que é o menos 70,40, todo esse número. Tá certo? Essa aqui é a coordenada decimal x desse centroide. Pus aqui para gerar, deu ok, ele gerou para mim as coordenadas. Agora vamos gerar a coordenada y, né? A gente tem duas coordenadas aí, x e y. Coordenada y, da mesma forma, número real, 6 casas decimais. Se você quiser pôr 8, 10, 20, não tem problema. O importante é ter a casa decimal. Você seleciona o número inteiro, ele não vai dar casa decimal. E a coordenada geográfica decimal, ela não vai dar a localização correta.
E aí eu tenho aqui, também coloco o cifrão e aí o Y. E põe, ó, já deu certo, a pré-visualização para mim deu que vai dar certo, tá bom? Se for dar errado, ele aparece como null ou nulo, tá? Então, se você tiver alguma feição, alguma equação errada aqui, ele vai te dar vai dar informação que não vai rolar. Aperto o OK, e aí ele para mim já gerou as coordenadas que eu quero. E por final, eu alterno o modo de edição e ponho em salvar. E agora eu alterei meu arquivo centroides para mostrar para mim ali quais são as coordenadas geográficas desse centroide. Ah, aqui o Espírito Santo é a ilha de Trindade, ela não entrou. Você tem Trindade, você tem outros ilhotes aqui, eu não lembro, mas isso aqui, se eu não me engano, ou é Trindade, acho que é Trindade, não é a Quadraça de São Paulo. A ilha de Trindade, se eu não me engano, é do Espírito Santo. Que você vai ter Fernando de Noronha, acho que mais para frente tem aqui as pedras lá, o arquipélago São Pedro e São Paulo, que são umas pedras lá que estão no meio do mar. Eu sou meio pirado em ilha, adoro ilha. Né? Eu já fui a algumas ilhas viajar em ilha, tal, já dormi em ilha, já fiz um monte de coisa em ilha. Eu gosto muito, então, ilhas do Brasil, do mundo aí, eu pesquiso bastante. Então aqui a gente gerou o nosso centroide. Então aqui a gente tem o centroide de Trindade, né, no Espírito Santo. Ele vai estar em menos 29,29, não sei quanto, e menos 20. Então a coordenada Y, ela é a latitude, tá? E a coordenada X, ela é a longitude, tá certo? Isso é muito importante até para a gente saber na hora de jogar esses dados para dentro do QGIS também, ou de outros softwares de processamento, né? O QGIS, por exemplo, se a gente entra com informação de texto, ele pede ali, então geralmente eu já coloco como X-Coord, Y-Coord, porque o software de processamento já entende, o que é lat-long, né? Que seria a latitude, que é o Y, e a longitude, que é o X. Então eu já uso XY porque é uma nomenclatura que eles entendem. Qualquer software de geoprocessamento vai entender X-Coord e Y-Coord. Ou você colocar só o X e só o Y, tá? E aí, se você quisesse ter o valor de altitude, que é a cota Z, aí você tem que ter um levantamento em campo, levantamento com MDE e tudo mais, para poder ali determinar a coordenada Z. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente está trabalhando com dados XY, tá? Eu não tenho a informação de altura, de altitude desses pontos. Tá certo? Então, aí você teria que realmente fazer uma pesquisa, ou ir no local e pegar a coordenada, né? Pegar a altitude, ou pegar por um modelo digital de elevação, também a altitude, né? Não vai estar 100% certa, mas é a informação. Bom, pessoal, é isso sobre centroide, sobre pegar esses dados do centro, né, desses polígonos. Isso aqui pode funcionar para qualquer... Pode não, isso aqui funciona para qualquer polígono. Feição poligonal. Né? Feição de ponto não tem como, porque ele gera um ponto. A feição de linha, se eu não me engano, eu acho que até dá, tá? Mas seria o meio da reta ali. Entendeu? Então, pode ser que funcione. Eu nunca tentei com linha, nunca precisei. Mas para polígono isso aqui é muito importante, até para você fazer uma legenda bem bacana. O sistema de legendas do QGIS ele é muito ruim de utilizar, tá? O pessoal do QGIS aí me perdoe, né? Se alguém estiver assistindo, mas eu não gosto do sistema de legendas do QGIS, suprime um ou outro dado, às vezes algum rótulo e tal. Eu tenho um problema sério. Tanto é que eu não tenho nenhum vídeo sobre rótulo de QGIS, porque eu não gosto mesmo. É complicado. Mas nesse caso aqui, você pode usar para poder gerar um rótulo. Eu usava muito isso quando eu trabalhava com bastante área de cana, né? Eu precisava identificar essa área de cana. Tinha diversos polígonos, ia ficar muito poluído. Então eu faço aqui o rótulo, né? Seleciono aqui, geralmente já puxa automaticamente a parte de nome, né? A coluna nome, beleza. Né? Mas você pode colocar o que você quiser, mas você tem o nome. Coloco o texto, tal, e eu aplico aqui e ele me dá o nome, né, dos estados. Depois você ajusta aí o rótulo, mas isso aqui ajuda, né? Se eu tivesse só colocado aqui no dissolvido, por exemplo, vamos ver aqui, ficaria rótulos individuais, ok, nome, ok, igualzinho. Ó, a trabalheira, ó. Ele teria vários e vários e vários nomes, né? Ah, não, desculpa, dissolvido não. Brasil Estados. Se eu colocar o Brasil Estados, ó, com rótulos,
ele vai me dar ali, ó, no caso aqui, ó, Maranhão, vários rótulos, às vezes ele vai suprimir, ó, tá vendo? Vários Maranhão, vários Parás, vários São Paulos, fica uma bagunça, não fica legal. Com o Centroid já não, né? Centroid eu tenho aqui as, as rótulos certinhos, tá? Vou até desligar esses rótulos aqui que tá me confundindo. Então já fica muito mais organizado. Você poderia também, nesse caso, né, usar ali o dissolvido também, porque o dissolvido ele vai considerar o centroide para fazer a, ali a legenda, né, o rótulo. Mas também o centroide ajuda muito nesse caso aí, que a gente consegue gerar uma legenda melhor e eu posso até depois tirar esse ponto aí, ou você usar o ponto para chamar a atenção de alguma coisa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma aula rápida aí sobre QGIS, tá? E é um sisteminha bem simples, né? O Centroid ele é bem interessante, ele é bem importante muitas vezes, até para fazer localização de uma propriedade, localização de um estado, de uma cidade. Usa o dado do Centroid, você tem ali o valor de centro daquele polígono. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o curtir, dúvidas, sugestões aí, que eu dei umas ideias de sugestão que vocês querem assistir. Deixa no comentário, pode comentar. Quanto mais comentar, melhor para o vídeo. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal. Toda semana a gente tem vídeos sobre geoprocessamento, meio ambiente, QGIS. E também convido vocês a conhecer a nossa empresa. Entre lá no site www.gamageo.com. Então, pessoal que me manda perguntas no Instagram, nossa, eu sou muito ruim de rede social, não gosto de rede social. Então, eu peço até para dúvidas, pode mandar no comentário, não tem problema, tá? No Instagram, a pessoa já tentou entrar em contato comigo no Instagram, eu demoro muito tempo para entrar, tá bom? Então, eu peço até desculpa, né? Não é falta aí de atenção com vocês, não. É porque eu entro muito pouco em rede social, eu não gosto muito, não. Nem tenho tempo também, para falar a verdade, né? Mas muito obrigado, até o próximo vídeo.